Pai Senhor, daqui é o Bervan Satuta no canal Evangelho em Chamas, e hoje eu estou aqui para falar de maneira rápida ou sintética sobre ler corretamente as narrativas de cura nos Evangelhos sinóticos. Ler corretamente e aplicar corretamente as narrativas de cura nos Evangelhos sinóticos. Todo aquele que leu, tem lido os evangelhos, ele está familiarizado com curas. Os evangelhos mencionam de maneira abundante, de maneira exaustiva, curas e milagres que Jesus efetuou, que os apóstolos efetuaram, né? Aqui conectando já com Atos, que os apóstolos efetuaram e que os discípulos de Jesus realizaram, né? Curando os enfermos, expulsando demônios, ressuscitando os mortos. Então, eles enfatizam isso. No entanto, existem maneiras erradas de nós lermos esses textos e de nós aplicarmos esses textos aos dias de hoje também. E hoje eu quero falar de uma maneira em particular errada de ler e de aplicar os textos sobre cura, que é espiritualizando ou tornando esses textos com uma mensagem simplesmente figurativa ou simbólica ou salvífica. Isto é, você pega Jesus curando Bartimeu da cegueira e você entende, você lê e entende que isso simboliza ou representa que nós estávamos cegos no pecado, mas agora Deus nos deu uma visão através da regeneração do Espírito Santo. Claro que é bom fazermos essa aplicação, mas se essa for a única maneira como nós lemos relatos de cura, entendemos relatos de cura nos evangelhos, nós estamos lendo e aplicando de maneira errada. Existem muitos homens que creem de fato que curas aconteceram no ministério de Jesus, mas não aplicam, não extraem desses relatos mensagens que podem encorajar a igreja a dar continuidade ao ministério de cura da igreja primitiva. Então, por que eu acho que isso é errado? Porque eu duvido que Mateus, Marcos e Lucas escreveram com essa intenção. Ao ler um texto, ao ler um livro, nós devemos nos perguntar qual foi a intenção do autor. Como é que os primeiros cristãos, né, ao lerem aquelas narrativas, eles entenderiam e eles iriam de ler. Eu duvido bastante que os primeiros cristãos iriam de aplicar desta maneira, simbolizar, ou espiritualizar, ou salvificalizar esses relatos de cura. Eles iriam olhar aquilo como curas literais e aplicar de maneira literal para o contexto, para a necessidade da igreja que eles estavam a passar. Então vamos lá ver. Se nós partirmos do ponto central do Evangelho, que é o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, a inauguração do reino de Deus através do ministério e da obra de Jesus, nossa maneira de ler e aplicar os relatos de cura vão mudar. O que é o reino de Deus? De maneira resumida, o reino de Deus é o tempo do reinado de Deus, em que Deus vai exercer plena autoridade sobre a sua criação, sobre a morte, sobre o pecado, sobre os demônios, e a sua vontade será plenamente feita. Segundo os evangelhos, esse reino já começou através de Jesus e já foi inaugurado. Se nós lermos os relatos de cura a partir de uma teologia bíblica do reino de Deus, nossa maneira de ler e de aplicar vai mudar. Eu quero pegar aqui, por exemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Ele vai mostrar a mensagem central de Jesus. Qual era a mensagem central de Jesus? O céu? Não. O inferno?
Não, não, não. O amor, não, não, não. A mensagem central de Jesus era o reino de Deus. As parábolas de Jesus falavam do reino de Deus. As obras de Jesus sinalizavam o reino de Deus, esse novo tempo. Então, João foi preso e Jesus começou a pregar o evangelho do reino. Versículo 15 de Marcos, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ou melhor, chegou. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é as boas novas de que em Cristo o reino de Deus chegou. Mas algo interessante é que a partir do versículo 21 deste mesmo capítulo, Marcos menciona várias curas e exorcismos que Jesus realizou. Primeiro, Marcos menciona a mensagem central de Jesus, que era o reino de Deus, e depois disso ele vai gastar da sua tinta mencionando vários milagres que Jesus realizou. Então, no versículo 21 ao 28, ele fala de um endemoniado que foi curado, que foi liberto na sinagoga de Cafarnaum. No versículo 29 em diante, ele vai mostrar a cura da sogra de Pedro, ele vai mostrar diversas curas no meio da cidade, ele vai mostrar a cura de um leproso, e no capítulo 2, ele vai mostrar a cura de um paralítico. E Marcos vai seguir, vai seguir sua narrativa, mostrando Jesus ensinando por meio de parábolas o reino, e por outro lado, fazendo curas e fazendo milagres. Por que Marcos gasta o seu tempo relatando curas e milagres em conexão com o reino de Deus? Porque para os autores do Evangelho, o reino de Deus é sinalizado e demonstrado por meio de curas, milagres e maravilhas. Curas e milagres, na verdade, são sinais da invasão do reino de Deus nesta era presente, neste tempo presente. Então, Jesus curando um cego está a sinalizar a presença do reino de Deus que chegou. Isso aconteceu, por exemplo, quando levaram um surdo e um mudo a Jesus, que era um endemoniado, e Jesus curou e expulsou o demônio, ele passou a ouvir e a falar. Falaram para ele: Jesus expulsa por Beelzebul. Jesus falou: não. Todo reino dividido contra si mesmo não prevalece. Se Satanás expulsa Satanás, então o reino dele não prevalece. Então Jesus mostra algo, que sobre aquele homem que estava com deficiência, o diabo estava reinando, estava oprimindo, estava agindo, A presença do reino diabólico estava ali sendo sinalizada. Mas Jesus, ele conta uma parábola de um homem valente que aprisionou pessoas, mas vem um outro valente e vence esse valente e liberta essas pessoas. O que Jesus está a mostrar? Jesus está a mostrar a sua cosmovisão de mundo. Qual era a cosmovisão de mundo de Jesus aqui? Era que neste presente século, nesta presente era, Satanás tem reinado sobre o mundo, tem reinado sobre os incrédulos. E uma dessas maneiras que ele demonstra isso ou sinaliza isso é por meio dessas enfermidades, por meio de possessões demoníacas. Mas um mais poderoso, um valente mais poderoso chegou, que era o próprio Jesus, trazendo o reino de Deus. E esse reino de Deus trazia liberdade, ou seja, destruía, invadia, vamos assim dizer, o reino de Satanás, uma invasão desse reino, e libertava, veio trazer liberdade sobre as pessoas. E o exemplo vivo disso era aquele homem que estava surdo e mudo, e Jesus expulsou. Então Jesus continua dizendo assim: mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Interessante, não é? Então Jesus está a dizer assim, que as curas que ele fazia eram sinais de que o reino de Deus chegou. Eram demonstrações de como é o reino de Deus e de que o reino de Deus chegou. Então o ponto é o seguinte:
O reino de Deus foi inaugurado no ministério, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Esse reino de Deus já, embora não em plenitude, mas ele já está aqui entre nós, já está aqui entre nós. E se curas e milagres são sinais, sinalizações da presença desse reino, então a igreja precisa continuar a anunciar o reino de Deus, seguido dos sinais do reino. Por exemplo, o próprio livro de Marcos, lá no final, ele vai dizer o seguinte: ide pregar o evangelho a toda criatura. A pergunta é: qual evangelho? Qual evangelho é esse que nós devemos pregar? É só voltar em Marcos capítulo 1. Jesus pregou o evangelho do reino. O mesmo evangelho que Jesus pregou, nós devemos anunciar o reino de Deus. E ele vai dizer: estes sinais seguirão aos que creem. Sinais de quê? Sinais do reino seguirão aos que creem. Em meu nome falarão nas línguas, expulsarão demônios, porão mão sobre os enfermos e os curarão. Ok? Por exemplo, Mateus capítulo 10. Jesus chama os apóstolos, lhes dá poder e autoridade e lhes diz assim: olha, quando vocês forem pregar, preguem que é chegado o reino dos céus, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, de graça recebestes, então de graça dai. Mas você vai falar: não, isso é só para os apóstolos. Lucas capítulo 10, Jesus chama os 70, né, que é uma prefiguração do ministério de toda a igreja. Jesus chama os 70, eles dão a mesma missão: vão, preguem o reino de Deus, curem os enfermos, limpem os leprosos e tudo mais. Então aí nós vamos entender o seguinte, que quando eu vejo um relato de cura nos evangelhos, eu preciso ler aquilo como algo literal que aconteceu e não, além disso, como sinal do reino de Deus. E como aplicar isso? O reino permanece entre nós. Então, eu vou pregar o evangelho de Deus. Eu devo esperar que Deus sinalize a presença do seu reino, curando os enfermos, expulsando os demônios, ok? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui. Em outros dias vamos trazer mais argumentos, né, falas a respeito disso, mas deixa ali o seu comentário sobre o que você acha sobre este assunto. Deus abençoe você.